Sejam bem-vindos, quem está chegando, nós vamos... Olá, Márcia. Opa, deu certo! Deu certinho. Ai, muito bem, é sempre tenso esse momento e foi ótimo, de primeira já deu. A gente vai ficando descoladinho, né? Com o tempo. Sim, com certeza, muito bom. Então, sejam bem-vindos vocês e quem está chegando, né, uma boa noite. Essa é a primeira live, né, do ano. Nós vamos ter Ronaldo e a Márcia, dos gestores da Escola Livre de Estudos Biográficos, e o tema de hoje é muito interessante, que é Vida em Movimento, lidando com as crises através do aconselhamento biográfico. E a pergunta é: quem não passou por uma crise na vida? Quantas crises, como você fez para sair da crise, para vivenciar a crise, ou se você está vivenciando a crise hoje, o que você faz, o que mobiliza, né? Como mobilizar, né, as forças para lidar com a crise. Eu sou Márcia Lucena, eu sou psicóloga e aconselhadora biográfica, faço parte da equipe da ELEB e hoje recebendo Márcia e Ronaldo, sejam bem-vindos. E vocês, apesar de já ser conhecido, vou pedir para vocês se apresentarem, porque sempre tem pessoas novas entrando e pode ser que alguém não conheça vocês. Márcia, por favor. Ok, então vamos lá. Bom, eu sou a Márcia Della Negra, eu sou psicóloga e aconselhadora biográfica, tenho 75 anos e sou casada há quase 50 anos com um rapaz, um jovenzinho que foi meu colega de faculdade. Com ele eu tive 2 filhas, uma é psicóloga, uma é fisioterapeuta. Elas também têm as suas carreiras muito bem construídas e tenho também 3 netos, né? Crises, eu passei por muitas, mas acho que era importante, primeiro, talvez, o Ronaldo se apresentar, e depois a gente caminha por aí para dizer quais foram as crises que a gente teve, porque me parece que mais importante do que falar teoricamente sobre crises, é a gente falar sobre como nós fomos elaborando as nossas crises e que caminhos nós encontramos para elaborar essas crises, né? Então, Ronaldo, você fala e depois a gente vai aprofundando. Então, seguindo o caminho que a Márcia colocou, né? Eu sou Ronaldo Perlato, eu sou médico de orientação medicina antroposófica, sou aconselhador biográfico. Junto com a Márcia, nós dois estamos gerindo, né, a ELEB São Paulo, que esse curso que agora completa, que no ano passado, né, completou 30 anos, né, de existência. Também sou casado com a mesma pessoa, sou casado completando 42 anos de casado, tenho 2 filhos, um filho que é um geógrafo, é professor na Escola Waldorf, em Minas, a minha filha, que é aconselhadora biográfica, também é internacionalista e agora é psicóloga também, atuando, hoje atua numa Escola Waldorf também, né, e tenho 2 netas, né, uma neta completando 7 e uma neta aí completando 3 anos, né, de vida. E eu acabei não falando a minha idade, eu estou no meu 68º ano de vida, né? Como a Márcia falou, histórias temos para contar, né? Com essa idade, pelo menos histórias temos para contar. Com certeza. E algumas das histórias nós vamos ouvir aqui hoje, né? Falando sobre crises, né? Muito bem, vocês já passaram por algumas crises. Como foi o encontro com aconselhamento biográfico, né, primeiro para vocês, e o que esse encontro está relacionado com a vivência de vocês com as crises? Tem alguma relação? É bem interessante você começar por aí, né, Márcia? Então, eu posso dizer que tive muitas crises antes, mas tive uma crise que marcou a mudança de caminho, porque eu morei durante 4 anos em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, e quando nós voltamos de Ouro Preto para São Paulo, eu não queria mais voltar
para a minha vida profissional da forma como ela tinha se delineado até então. Eu já era psicóloga, eu já tinha feito uma carreira como professora universitária e já tinha visto, depois desse intervalo de 4 anos, que não era esse o caminho que eu queria seguir, né? E nessa ocasião, eu, lá em Ouro Preto, tinha havido um concurso para psicólogos da Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Bom, encurtando o assunto, eu passei nesse concurso e adorava aquilo que eu fazia na escola técnica como psicóloga, mas tudo que é muito maravilhoso, tudo que é muito bom, tudo que parece que a vida está uma maravilha, aquela vida que você pediu a Deus, tudo está encaixado, tudo está ótimo. Depois de 4 anos, nós tivemos que voltar a São Paulo e aí já não tinha mais a possibilidade de eu continuar como psicóloga lá na Escola Técnica Federal e nem de pedir transferência para São Paulo. Essa foi uma crise que envolvia não só a mudança de estilo de vida, não só o fim de um caminho profissional que eu havia feito até então, como também o que eu vou fazer agora, para onde é que eu vou, né? O que eu faço agora nessa volta para São Paulo. E foi nesse momento em que eu encontrei uma pessoa que tinha já uma ligação com a antroposofia. Eu já tinha tido uma ligação anterior, mas que estava relacionado a um acompanhamento médico. Então eu já conhecia a medicina antroposófica, mas conhecia só isso, não conhecia mais nada. Mas foi através dessa pessoa, que também é tão importante a gente imaginar que muitas vezes as crises podem ser resolvidas por encontros. E o encontro que eu tive com essa pessoa, que trabalhava na mesma empresa que meu marido, é que me levou, então, a tomar contato com uma consultoria que existia e existe ainda, que era uma consultoria de orientação antroposófica. E foi a partir dessa consultoria que, na primeira vez, eu assisti uma palestra que falava sobre as leis que regem a biografia humana. Isso me impactou de uma forma tal, foi tão profundo isso, que eu disse, mas eu quero conhecer isso, eu quero saber, aprender, estudar isso, eu quero fazer isso o resto da minha vida, porque naquele momento eu senti que o que tinha feito dentro da psicologia podia ser totalmente transformada, enriquecida por esse novo conhecimento. Foi um impacto bastante grande, né, que mudou a minha vida, porque eu comecei a fazer parte de grupos de estudos, e esses grupos de estudos, em algum momento, alguém disse, olha, doutora Gudrun, que eu não conhecia, vai começar um curso de complementação profissional em biografia humana. Eu disse, eu não, imagina, eu não conheço quase nada de antroposofia, tinha começado a estudar, não conhecia quase nada, mas eu disse, não vou me apresentar, porque eu fiquei envergonhada de estar com aquelas pessoas com as quais eu estudava, que já conheciam muito de antroposofia, né? Então, naquele momento, eu não me ofereci, não fui me candidatar para fazer o curso de complementação profissional, que é o início do que hoje nós conhecemos como Escola Livre de Estudos Biográficos. Então, essa grande crise que envolveu muitos aspectos da minha vida, ela começou a encontrar uma luz no final do túnel na hora que eu comecei a participar desses grupos de estudos e depois quando a Gudrun criou essa formação da qual o Ronaldo e eu hoje somos gestores. Mas eu vou parar aqui, porque depois eu ainda vou encontrar com o Ronaldo, não é agora não, daqui a pouco eu vou encontrar Não com ele. conta tudo ainda, no primeiro momento, não conta tudo. Então, Ronaldo, Já aí tem você muita, continua. já tem muita gente nos assistindo, pessoas bem queridas. E aí, vocês podem fazer perguntas aqui. Não sei se vai dar para responder tudo, mas vocês podem fazer perguntas dentro desse tema e a gente vai interagindo. Ronaldo, conta aí este encontro, as crises, o que te levou nesse movimento aí com o aconselhamento. Eu acho interessante ouvir a Márcia também. A palavra crise, né, ela pode ser olhada tanto do lado como desafios, que são
desafios, às vezes, não tão bons, né? Não tão agradáveis, mas também tem a posição, como a palavra pode ser usada como a palavra oportunidade, né? Então, isso me fez lembrar, ouvindo a Márcia, me fez lembrar um fato. Quando eu era ainda criança, a minha mãe, por uma questão de ter sido feito um tratamento absolutamente errado, ela entrou numa crise de saúde, que hoje nós poderíamos chamar que ela teve várias crises de pânico, que na época não se falava isso, né? E eu a acompanhei muitas vezes em atendimentos, e isso foi criando, né, uma imagem, né, para mim, dessa área da saúde, e depois, posteriormente, eu entrei na faculdade através de uma oportunidade de conhecer um estudante de medicina com quem eu, embora fosse um jovem ainda, né, nós conversávamos muito. Isso ajudou na decisão, né, de ter entrado na faculdade. E nessa faculdade eu também tive a oportunidade de encontrar um colega que passou de sala em sala falando de uma medicina diferente. Eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina. E eu considero isso uma crise positiva, né? Porque estava bem no início da faculdade, e a partir daí nós começamos a vir para São Paulo, né? Hoje eu estou em Jundiaí, né? Eu falo vir para cá porque eu estava em Juiz de Fora na época. Todo ano nós íamos, tínhamos aulas, e a Gudrun, que foi a pessoa que eu conheci, o Calix também, eles iam a Juiz de Fora. E nos anos 70, eu acredito, agora não me lembro bem, a memória agora me falha se foi 78, 79, foi quando a Gudrun, em Juiz de Fora, falou para a minha turma a primeira vez sobre biografia. E ainda era uma bem ainda inicial, era um processo ainda, não que ela não tivesse essa experiência, mas assim, para nós era uma coisa absolutamente nova, né? Eu comecei a seguir na medicina antroposófica mais pelo interesse realmente pela medicina, né? E era uma coisa interessante porque, como jovem estudante ainda e conhecendo a próprias teorias, o processo da medicina antroposófica, diante de um cliente, muitas vezes você não tem. Não sei se você está me ouvindo, tá? Acho que eu pensei que tinha caído. Falhou um pouquinho, né? Mas voltou. Diante de um cliente, quando eu não tinha muita experiência, mas era interessante, assim, ouvir o paciente, né? Ter essa possibilidade de ouvir, de entender, e tudo isso fez o caminho para que mais tarde, a Gudrun, quando criou o curso, né, do aconselhamento biográfico, na época chamava-se curso de complementação profissional em biografia, a primeira turma, então tive essa possibilidade de encontrar então esse processo do aconselhamento, o caminho, né, desse aconselhamento biográfico, e isso também é um movimento, né? Foi um movimento na minha vida, né? Eu estava já ligado à antropologia pela medicina, agora vem o movimento do aconselhamento biográfico, ou na época, como se falava, biografia. E dentro desses movimentos, aí depois fomos, né, encontrando as pessoas que a Gudrun chamou para compor um grupo que ia ajudá-la, né, a manter esse processo, e aí encontrei com a Márcia, né, ela falou que iria encontrar comigo depois, eu já estou dando spoiler, nos encontramos ali, junto com outras pessoas também, mas depois, naturalmente, dentro do processo do movimento, né, acabamos que, ao longo da história, ficamos nós dois aqui como os que estão gerindo a escola, né? Acho que, sim, nesse primeiro momento... Sim, é muito interessante, né, que assim, a Márcia falou uma frase que crises podem ser resolvidas com encontros. Né? Então, vocês já foram falando aí, né, nesse encontro com o aconselhamento, o encontro com a Gudrun, o encontro com pessoas que direcionaram um caminho, né, nesse lugar, cada um com a vida. E quando a gente fala do aconselhamento biográfico e como é que ele pode lidar com as crises, né? De que forma o aconselhamento biográfico pode ser esse instrumento para que as pessoas, ao estar olhando para a crise, para a sua crise,
que, como você falou, ela envolve sempre uma oportunidade, né? Uma mudança, uma oportunidade. Mas como que as pessoas podem olhar para a crise que estão vivenciando agora como essa oportunidade, né? Como esse lugar de transformação? E como é que o aconselhamento pode ajudar essas pessoas nesse momento? Posso dizer, Márcia, assim, que crise é um chamado, sabe? É chamado. Chamado por Tá. quem? Por nós mesmos. Nós recebemos um chamado que vem daquilo que nós podemos dizer da nossa vida psíquica, da nossa vida anímica. É um chamado que diz: tem algo que precisa mudar, que vida é movimento. Né? A vida estagnada, a vida parada, a vida acomodada, por mais confortável que ela seja, falta a gente deixar para trás aquilo que a gente já conquistou e arriscar dar um passo para diante. Né? Então, quando a gente pensa que qualquer coisa que nos aconteça que mostra uma desestabilização, é porque está na hora da gente começar a olhar no entorno e dizer o que é que já se esgotou, o que é que não pode continuar dessa mesma forma. Então, a gente pode pegar um exemplo muito simples. Se você tem filhos, uma coisa é como você trata uma criança de 1 ano. Aos 3 já é diferente, aos 7 mais ainda. Quando chegar aos 11, completamente diferente. Se ele chegar aos 14, é outra coisa. Se chegar aos 18, mais ainda. Mas se você continua tratando o seu filho como se ele não tivesse capacidade de decidir nada, como se ele tivesse que ser protegido de tudo na vida, do degrau em casa, das panelas debaixo da pia, de tudo quanto é tipo de perigo, você não está ajudando essa criança a se desenvolver. Então, a cada fase da vida, a gente deve saber que existem desafios e se a gente persevera, continua se comportando sempre da mesma forma, ou sem prestar atenção no que é que já se esgotou, a gente pode ficar paralisado no nosso desenvolvimento. E porque a crise é um chamado, não é confortável, não é bom, não é agradável, a gente fica perdido. A gente pode dizer que fica até num espaço vazio, muitas vezes pode ficar até num caos, mas olhe o entorno, né? Porque no caos também existe uma oportunidade. Então, o que o aconselhamento biográfico olha, nós olhamos a história de vida como um todo, a gente pode dizer que cada fase da vida tem uma crise mais específica, né? Uma crise que surge ali pela mudança que vai ocorrendo, a necessidade de que a gente também preste atenção de como as coisas precisam ser agora. Então, o que nós podemos dizer é: ouça o que a crise está te pedindo, olhe para o que a crise está te pedindo. O que está acontecendo dentro de você, o que está te incomodando, o que está desconfortável. Como nós vivemos uma cultura que tolera muito pouco, dá uma sustentação a não saber exatamente aonde é a porta, a qual porta eu vou abrir, e que não dá muita sustentação a que a gente pode ficar triste, a gente pode ficar perdido, sabe? E a gente mesmo pode encontrar saídas. A crise sempre atemoriza, mas crise é bom, senão a gente fica lá paralisado, como um bebezinho no berço, esperando que alguém cuide e resolva tudo por nós. A primeira imagem, Ronaldo, pode ampliar Você isso pode muito. ampliar essa imagem, que o que fica para mim do que você trouxe agora é que a crise são os ecos do futuro que já me chamam no presente. Perfeito, Márcia. Ok. E Ronaldo? É interessante isso que você falou do futuro, né? Porque como o tema da nossa conversa é movimento e crise, né? Então, esse movimento, você está falando aí, falando do futuro, nós temos esse passado, presente e futuro, né, que é o que nós olhamos quando trabalhamos, né, com aconselhamento biográfico, e esse movimento que vem do passado, quando nós olhamos, né, para o passado, não no sentido de ficar
parado e pensando, ah, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo e tal, mas justamente colocar um movimento, que é o que nós buscamos no aconselhamento biográfico, que é o movimento de dar um significado diferente ao passado. O fato passado, ele está inscrito, ele aconteceu, eu não vou apagar o fato. Mas eu posso criar esse movimento interno de dar um significado diferente, que é o processo do aprendizado, que vai ao encontro do que a Márcia falou. Quer dizer, esse é o positivo de olhar, porque enquanto eu não olho, eu vou acumulando coisas, e isso vai acabar gerando uma crise maior. Então, como que eu posso olhar esse passado, olhar o meu presente, reconhecendo essa crise, né, que existe aqui agora, aquilo que me faz procurar, né, por uma ajuda, e nesse sentido nós temos muitas entradas, né? Cada cliente traz uma pergunta diferente, em âmbitos diferentes da vida, mas no fundo, a grande pergunta é: qual o sentido que a vida tem, qual o sentido que a minha vida tem. É uma crise existencial, na realidade, que aparece às vezes como um problema de trabalho, um problema de relacionamento, seja o que for, e aí vem o movimento, através do trabalho que nós fazemos, para que a pessoa possa olhar para o futuro e colocar metas que vão justamente fazer com que ela não pare, né? Que ela não fique estagnada. E eu não sei se a Marilda entrou aqui, porque a Marilda tinha dito para mim que talvez entrasse, e nós fazemos um trabalho conjunto, e nós observamos, né, de todo esse suceder que toda a vida humana, toda a história humana tem, o caráter da mudança é essencial, do movimento, né? Porque sem o movimento nós estaríamos estagnados. E aí, como a Márcia falou que a crise é um lado positivo, eu costumo brincar com os clientes quando trazem tantos problemas, falo, bom, de tédio não se pode reclamar. O tédio seria justamente a paralisia, né? E o movimento vem justamente para trazer, né, essa possibilidade de dar esse passo. Né? Reconhecer que o primeiro problema que nós temos, a primeira grande missão que nós temos, é ajudar a pessoa a perceber que, sim, existe uma crise, mas é justamente a crise que está nos dizendo que precisamos não parar de caminhar. Quando a pessoa encara o seu problema com este olhar mais positivo, ela fica com um problema só, que é o problema em si. Quando ela nem encara como positivo, ela tem dois problemas. O problema em si e a relação que ela tem com o problema. Né? E o aconselhamento biográfico tem essa possibilidade de ajudar a essa percepção. É uma outra coisa que me chama também, que vai reverberando ao ouvir vocês, né? Que então, com o aconselhamento biográfico, então eu faço esse olhar para o passado, para minha história, para que eu possa ter esse estar no meu presente e ouvir os ecos do futuro que já me chamam, né? Nesse lugar. Mas a gente percebe que muitas pessoas elas ficam presas neste passado ou na história de vida, como você trouxe. Olha, foi por conta do meu pai, por conta da minha mãe, por conta de N situações, meu chefe, N situações. Então, quando me parece, quando eu faço esse olhar e quando eu fico fixada neste lugar, eu não ouço os ecos e a crise pode se intensificar mais em relação a eu não estar ouvindo esse chamado. Como que é para vocês? Eu acho interessante, Márcia, a gente pensar assim, né? Olhar para as situações da vida. Então, eu vou pegar aquela situação em que eu estava num curso e eu ouvi pela primeira vez uma palestra sobre as leis que regem a biografia. Aquilo provocou em mim, movimentou a mim, colocou a pergunta em mim. Quantas pessoas tinham nesse grupo? Provavelmente umas 30 pessoas. Todas elas sentiram a mesma coisa? Não. Para algumas, foi ótima palestra, mas não se vincularam, ou se vincularam de uma outra forma,
o meu vínculo foi numa direção tal que fez com que hoje eu estivesse hoje, com que eu estivesse hoje nesse lugar que eu estou falando sobre uma escola de formação. Então, as situações da vida, elas vêm para nós. Mas o que acontece comigo, acontece comigo. Atuou em mim. E se atuou em mim, aquela situação pode ter vindo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu chefe, do meu amigo, do meu marido, do ex-marido, da minha noiva, da minha vizinha. Pode ter vindo de qualquer parte da vida social, mas o que acontece em mim é que é a questão importante. É o que eu preciso olhar, como eu elaboro, como eu trabalho, como eu recebo as coisas que a vida me traz. Então, se aconteceu com você, se esta crise está se manifestando nesse momento na sua vida, a gente não tem que culpar, seja lá quem for que esteja à nossa volta, muito embora, no primeiro momento da vida, é isso mesmo que a gente faz. Culpados são os outros, né? Tem até um livro bonitinho que chama O Demônio é o Outro. Né? Não, se tem a ver comigo, se mobilizou algo em mim, isso eu é que tenho que trabalhar. Então, no primeiro momento, nós nos colocamos como vítima das circunstâncias. E num outro momento, a gente tem que dizer, espera aí, como é que eu estou elaborando isso dentro de mim? Como eu estou reagindo a essa situação? Será que eu estou vendo a situação tal qual ela é? Ou será que eu estou agindo com relação a esse tema, a essa situação, a essa crise, de uma forma estereotipada? Eu sempre faço a mesma coisa, portanto, eu posso encontrar sempre os mesmos resultados que me colocam sempre no mesmo lugar, né? Então, acho que essa é a minha contribuição nesse momento, Ronaldo, como sempre, amplia muito. Eu vejo, a sua pergunta foi, se eu entendi, são pessoas que acabam não vendo, né, ou não aceitando as suas dificuldades, né? O que também é humano, né? Muitas vezes, para a pessoa, o problema que ela enfrenta é uma montanha, quase inatingível. Na realidade, a experiência de vida nos mostra que nada nos é colocado na mão que nós não estamos capazes de resolver. Eu posso, naquele momento de fragilidade, achar que está acima das minhas forças, mas, na realidade, isso faz parte da minha história, né? Como a Márcia já falou, isso é comigo, né? E como que nós podemos atuar dessa forma? De novo, a palavra movimento entra muito importante. O aconselhador biográfico, ele está junto com o cliente para ajudá-lo a compreender a sua história. Nenhum aconselhador biográfico, se trabalha no sentido adequado, vai explicar a vida do cliente para ele. Porque isso é uma coisa que vem de fora para dentro. E nós temos que acender na pessoa aquilo, né, acordar na pessoa aquilo que ela já tem. Então, eu costumo dizer que o que nós fazemos é trabalhar com uma grande lupa, né? Uma vez que biografia significa a grafia da vida, aquilo que eu escrevo, toda pessoa que chega para um aconselhamento biográfico, ele traz uma história já escrita. Só que nós vamos escrevendo e vivendo, e muitas vezes sem prestar atenção. O aconselhamento biográfico permite que, como uma lupa, a lupa não cria nada, ela só amplia o espaço, né? Amplia o espaço entre aquelas palavras, e aí a pessoa fala, nossa, agora eu entendo algumas coisas, agora eu compreendo. E quando está mais difícil, o grande movimento que nós podemos fazer para que a pessoa possa perceber a si mesma é através da pergunta. A pergunta é uma coisa que é incômoda, né? Por que a pergunta é incômoda? Porque ela te faz pensar, como a Márcia falou, né? Se eu estou fazendo a mesma coisa, as coisas vão continuar. E aí você fazendo a pergunta adequada, a pessoa pode realmente pôr em movimento aquilo que está cristalizado. Crenças, né? Representações mentais que nós carregamos desde a infância. E aí o sentido é poder ajudar, né, essa pessoa, primeiro, a perceber, repetindo o que a Márcia falou, a questão não é de outra pessoa, a questão faz parte da sua história. Então, isso que nós temos que trazer
essa possibilidade, né? Até às vezes a pessoa vem com uma pergunta e sai com mais perguntas. E poderia, no primeiro momento, falar assim, nossa, então não funcionou. Não, pelo contrário, funcionou muito bem, porque a pergunta é que mobiliza, né? A pergunta é que põe a vida em movimento, superando as crises que fazem parte, né? É interessante, né, Márcia e Ronaldo, que a crise, ou todas as situações de vida, os encontros também, são um apelo para que nós possamos decifrar o enigma que nós mesmos somos, né? Eu fico pensando assim, quando a gente tem lá pelos 16, 17, 18 anos, quando a gente começa a ser assim uma individualidade já, né? Daqui a pouco a gente vai ganhar a maioridade, mas agora eu já tenho a cara que é minha, o corpo que é meu, que vai se modificar ainda, mas já tem ali a imagem de um indivíduo, né? De uma pessoa. Mas durante a nossa vida a gente vai descobrindo a si mesmo, né? A gente vai entrando em contato com a pessoa que eu sou, com os temas que me mobilizam, com as coisas que me interessam, com aquilo que é importante para mim. Mas a gente vive numa época em que a vida parece que ganhou uma forma padronizada, né? Todo mundo tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E isso não existe. Quer dizer, a vida, a forma da vida é a forma que cada um de nós dá. E quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, quanto mais nós estamos em contato com a pessoa que a gente é e quer ser e tem condições de ser, mais a nossa vida vai tendo uma forma que corresponde a cada um de nós, a nossa própria necessidade. Que pode não ser conveniente para mais ninguém, mas que para cada um de nós, na medida em que a gente vai decifrando quem nós somos, cada vez mais a gente tem uma vida que não vai acabar com todos os problemas, não vai ser maravilhosa, felizes para sempre, porque isso não existe, mas vai ser uma vida que é mais plena, porque nós estamos inteiros dentro dessa vida. Literalmente, o título do livro da doutora Gudrun, Tomar a Vida nas Próprias Mãos, nesse lugar. Porque a vida vai nos preparando para isso. Se eu não tomo, né, e um dos instrumentos, eu diria, dos objetivos mesmo do aconselhamento biográfico é fazer com que as pessoas reconheçam essa trajetória que fez, com tudo que veio ao seu encontro, para que possa tomar a vida nas mãos. Fala um pouquinho, Ronaldo, desse... É interessante isso você falar da vida nas próprias mãos, né? Eu sempre, cada vez mais, eu me vinculo com os títulos, né? O que o título realmente está falando ali, né? E tomar a vida nas próprias mãos já traz essa qualidade da individualidade, que a Márcia também citou agora, né? Nós vivemos num mundo onde é mais fácil você acompanhar o status quo, o que todo mundo faz, mas, na realidade, o que eu preciso é me expressar no mundo com a minha ação genuína, e isso traz, naturalmente, a questão da responsabilidade. E a responsabilidade não é no sentido moral, né? Como a gente fala, e você vai responder penalmente. Não. Responsável é ser aquele que responde. Responde, a criança pergunta muito para fora, porque a resposta vem do adulto. Mas o adulto responde para si, né? E isso inclui reconhecer que isso tem a ver comigo, reconhecer que eu tenho um desenvolvimento que, como indivíduo, não estou só, estou dentro de um ambiente, né, social, e que o meu desenvolvimento também favorece o desenvolvimento do outro, e o que o meu não desenvolvimento com certeza vai trazer amarras para outras pessoas, né? Então, esse trabalho, esse título, né, que você citou, ele é bem feliz, né, porque, na realidade, só eu posso tomar as rédeas. Porque se eu deixar para outro tomar as rédeas, com certeza, no futuro, eu vou reclamar que fizeram comigo aquilo que eu não queria. Então, acho que você foi bem feliz na lembrança do título aí, né,
desse título que mostra realmente a síntese do nosso caminho, né? Sim. Do aconselhamento biográfico, que tem essa síntese. E agora, se as pessoas têm esse interesse em fazer o processo do aconselhamento biográfico, lá no site da ELEB, tem informações sobre o que é, mas também existem. A ELEB é uma escola, né, livre de estudos biográficos que dá esta formação para que você possa, né, primeiro passar por esta vivência com a sua própria história, para depois se tornar alguém que vai facilitar, né, esse encontro do outro com a sua própria história. E aí eu queria que você falasse, Ronaldo, se tiver de alguém que esteja interessado em entrar para essa formação, o que precisa fazer? Como é o processo para entrar numa formação em aconselhamento? Então, na realidade, a escola, né, que existe, primeiro era um curso, depois se tornou uma escola. O nosso principal objetivo é realmente formar aconselhadores biográficos, que você colocou muito bem. Eu só posso ajudar a pessoa a fazer o seu caminho terapêutico de autodesenvolvimento se eu faço o meu, né? Eu preciso ter essa percepção. Então, o nosso curso ele é todo voltado, primeiro, para um aprofundamento dos conceitos antroposóficos, que tem por finalidade reconhecer o homem, o ser humano na sua integralidade, né, corpo, alma e espírito, mas ali especificamente nós trabalhamos com temas que são comuns a todos os cursos de antroposofia, mas no nosso caso, todos os conceitos são voltados para a observação na própria biografia. E para que a pessoa tenha a possibilidade, né, depois nós podemos deixar aqui, entrar em contato com a escola, né, para que ela possa ter o conhecimento das turmas. Né? Hoje nós estamos na 21ª turma, né, nesses 30 anos. Né? E logo vamos iniciar a 22ª. Né? Nós estamos com 3 turmas em andamento. Quando uma termina, nós começamos a outra. Mas a escola também oferece grupo de estudo. Às vezes a pessoa quer ainda se aproximar mais, nós temos grupos de estudos durante a semana, vários grupos de estudos, vários coordenadores, onde nós trazemos sempre temas ligados, de alguma forma, à biografia, sempre com esse conhecimento, né, através da antroposofia. Então a pessoa pode entrar em contato com a escola, no sentido de fazer o curso, cumprir esse caminho, né? Esse caminho de evolução, de autodesenvolvimento, mas também pode acompanhar todo esse conhecimento através de diversos grupos de estudo. Nós temos hoje o YouTube, onde muitas palestras são gravadas, muitos grupos são gravados, vocês podem ter contato, né? Cada vez mais com todo esse conhecimento. Mas acho que a Márcia poderia completar alguma coisa nesse sentido? Eu queria só que você reforçasse um pouco, Márcia, assim, que para que entre na formação, necessariamente você não precisa ser médico ou psicólogo, né? Assim, quem era esta pessoa que pode fazer uma formação em aconselhamento biográfico? Ok, mas acho que é bem importante também falar sobre isso, porque a gente entra nesse contexto da importância dessa metodologia, desse trabalho para o mundo atual. As grandes questões que nós temos hoje envolvem pessoas com pontos de vista diferentes, envolvem pessoas envolvidas com diferentes ideologias ou diferentes valores, né? E o quanto é difícil hoje a gente equacionar essas coisas no âmbito da vida familiar, no âmbito da vida social, no âmbito da vida, em todas as esferas onde os seres humanos estão. Então, o trabalho do aconselhamento biográfico, ou a retrospectiva biográfica, é útil para qualquer ser humano, em qualquer idade, obviamente, a partir do fato de que ele é um adulto por volta dos 28 anos de idade. Aí as pessoas vão me dizer, mas 21 já é adulto? Não. 28 é a melhor idade para a gente poder fazer uma retrospectiva biográfica, né?
Quando você faz uma retrospectiva biográfica, você tira a sua biografia, que está lá guardadinha dentro de você, e você coloca essa biografia diante de você, num cálice que é criado para você pelo aconselhador biográfico. Então, o aconselhador biográfico é aquele que trabalhou durante 4 anos com a sua própria biografia, fez todos os passos de aprofundamento possíveis no entendimento e na compreensão da sua própria biografia, que pode criar esse espaço para acolher a biografia do seu cliente. E isso é importante para todo e qualquer profissional. É importante para o professor, porque ele pode entender a partir da própria biografia dele, conhecendo as leis que regem a biografia, ele pode entender os seus alunos, primeiros 7 anos, dos 14 até os 21 e assim por diante, né? É importante, nós tivemos também vários advogados que trabalham com famílias, que trabalham com divórcio, com separação, que trabalham com negociações e que podem entender por que esse indivíduo está tão arraigado aos seus próprios valores, quando o outro já está podendo abrir mão, já pode negociar. Que fase é que essas pessoas estão? Que idades são essas tão diferentes e que o diálogo, então, tem que ser conduzido de uma forma um pouco diferente? Então, todo e qualquer profissional, pode ser a odontologia, pode ser, já tivemos cineastas, uma compreensão abrangente da vida humana, que de fato atua sobre o ser humano no seu caminho de autodesenvolvimento, pode ser para o pedagogo, para o psicólogo, pode ser para o médico, pode ser para toda e qualquer formação, para o pedagogo, para o filósofo, todo e qualquer profissional, ele se enriquece quando ele faz esse caminho de formação. Não necessariamente ele vai trabalhar como aconselhador biográfico, tá? Ele pode enriquecer a sua atividade médica, enriquecer a sua atividade como dentista, enriquecer a sua atividade como pedagogo, como filósofo, a partir dessa compreensão do ser humano. Alguns, como eu, por exemplo, eu sou psicóloga de formação, mas a minha atuação é toda como aconselhadora biográfica. Eu só trabalho com clientes onde o primeiro passo é identificar qual é a pergunta inicial. Se não é possível iniciar imediatamente com a retrospectiva biográfica, fazemos algumas conversas até que o cliente esteja preparado para isso. Mas este conhecimento sobre as leis que regem a biografia interessa à humanidade como um todo. Não importa se mora no Japão, se mora na China, se mora na Noruega, se mora... porque existem formações, né, em vários lugares do mundo. Essa formação foi desenvolvida pela doutora Gudrun, ela existe em vários países da Europa, existe no Japão, existe em vários lugares do mundo, porque é um conhecimento útil e necessário, cada vez mais, para a gente poder exercer a compreensão e a tolerância com aqueles que pensam diferente, com aqueles que têm outro ponto de vista. Né? E não é tolerância, ai meu Deus, eu tenho que aguentar. Não, é compreender a partir de onde o outro está falando, compreender o que esse ser humano carrega em si mesmo através da sua história de vida e dos impulsos que ele mesmo trouxe. Então, todo e qualquer profissional, desde que ele esteja disposto a trabalhar profundamente com a sua própria biografia, ele pode vir fazer a formação. Claro que ali tem critérios que numa conversa pessoal a gente pode ir aferindo. Legal. Muito bem. Vamos caminhar para o final desse encontro. Foi rápido, né? Passou rápido. Vamos caminhar para o final. E eu quero deixar para as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. O Ronaldo falou dos grupos de estudos que nós temos, mas também temos as lives. São várias lives que já foram feitas desde 2023, Ronaldo, que começamos, ou 20? Nós começamos em 22.
As 22. lives foram em Então, 22. tem muitas lives no canal aqui, no Instagram da Eleb, ou também no YouTube da Eleb. Essas lives vocês podem ouvir. O grupo de estudo que está lá, alguns são gravados, né? Os grupos de estudos estão lá no canal do YouTube. Então, se você quer saber um pouco mais, ou se aprofundar, manda uma pergunta aqui no Instagram, que entram em contato com você para esse aprofundamento, ou para o que você estiver buscando. Qual é a pergunta que mobiliza, né? Ao ouvir esta live, qual é a pergunta que mobiliza, qual é a dúvida que mobiliza vocês que estão nos assistindo. Deixa eu te falar alguma coisa, Ronaldo, Márcia? Não, eu acho que você colocou bem, e também o nosso objetivo como escola, né, é atuar nesse sentido desse desenvolvimento, e pode ser que tenham pessoas que não só tenham dúvidas, né, assim, pessoais, mas também temas que gostariam de ouvir, vinculados à antropologia, né, à biografia principalmente. Então, isso chegando na escola, nós podemos também nos preparar para isso, porque, como você falou, as lives, elas têm um objetivo bem biográfico, então, normalmente, nós conversamos com ex-alunos, alunos, que vão colocar um pouco da sua biografia, justamente para que a live tenha o tema da nossa live, o movimento, né? E esse movimento, ele é muito importante quando também vem uma pergunta a partir das pessoas que nos escutam, né? E nós podemos, então, também tentar, né, nesse movimento de responder a pergunta, ampliar todos esses conceitos. Né? Ok. Acho que Muito bem. eu me despediria dizendo assim que todo ser humano é capaz de criar. E a principal criação que cada um de nós fazemos é a obra de arte que é a nossa própria vida, né? Que todas são belas. Todas, porque todo ser humano está num processo de desenvolvimento. E desenvolver-se significa enfrentar batalhas, né? As pessoas dizem matar um leão por dia. Às vezes é isso mesmo. E o leão muitas vezes vive dentro da gente. E a gente está construindo essa obra de arte, a gente está criando isso. Cada um de nós está compondo um pedacinho da história do mundo, e nesse pedacinho da história do mundo a nossa biografia está ali e compõe essa grande obra de arte conjunta que realizamos todos. Então, sejam muito felizes na construção da sua obra-prima, que é a sua própria história de vida. Obrigada, Márcia. Sempre um prazer ouvir você, né, com as suas reflexões e como você traz a fala, a palavra, o fruto dessa vivência e dessa biografia que você traz tão rica. A Deise está aqui dizendo: primeira vez e amei. Que bom, Deise. Entra mais, vai lá no Instagram, vai lá no canal do YouTube, vai ter um material vasto para você poder ir se aprofundando mais nesse tema. Ronaldo, tuas considerações finais? Eu só gostaria de fechar, né, dizendo, dentro dessa possibilidade como do trabalho que nós tivemos falando da crise do movimento, né, cada vez mais na escola e através da atividade profissional, nós percebemos que realmente esse caminho de autodesenvolvimento, que é um fortalecimento da individualidade, ele é essencial num mundo onde cada vez mais a individualidade é massacrada. Né? Nós temos muitos, dentro da ideia de fazer algo em conjunto, que é, em princípio, uma ideia correta, mas muitas vezes você apaga a individualidade. E é justamente isso que nós precisamos fortalecer a individualidade para que indivíduos sadios e em processo de autodesenvolvimento possam trabalhar coerentemente em conjunto. Nesse ponto, eu acho que realmente o conhecer a própria biografia
é este o recurso mais importante hoje em dia. Sim. Eu gostaria de deixar. Existem alguns cursos na vida, né, que as pessoas fazem, que falam assim, eu era uma pessoa, ou o curso, ou crise, como doenças, algumas coisas que as pessoas dizem, eu sou uma pessoa melhor hoje, né, em função das crises, muitas vezes. Ou seja, como eu disse, uma crise de uma doença em que te obriga a rever, né, sua própria história, seu momento, o que eu faço e quais são os ecos do futuro, como disse. E o aconselhamento biográfico, acho que se encaixa aí, é um antes e um depois, realmente, desse processo. Quando se passa por um processo, seja um processo em que você revisita, né, a sua própria história com um aconselhador biográfico, seja na formação de aconselhamento biográfico. Realmente ele tem um diferencial, que é o que você traz, de trazer esse eu, né, de chamar o eu para a sua responsabilidade, né, de fato, né? Como é que eu pego essa minha vida nas mãos e o que eu faço com ela. Então, eu convido a quem está nos assistindo conhecer mais sobre isso e acompanhar, que é um processo que realmente ele dá essa base, esse chão, e chama o eu para atuar na vida. Você deixa de ser coadjuvante na sua vida e se torna protagonista da sua vida. Então, esse fica aqui o convite para você. Quer ser protagonista da sua vida? Conheça o aconselhamento biográfico. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Ronaldo. Também um prazer estar com vocês. Um privilégio também estar aqui, que eu agradeço também. E a vocês que estão nos assistindo, muito obrigada. Aguardem que no próximo mês tem uma outra live. E se você tem algum tema de interesse, coloca aqui, deixa nos comentários depois, que aí a gente vai ver encaixar esse tema aí em alguma outra live. Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigado a todos. Boa noite, bom descanso. Bom descanso. Tchau. Boa noite.